das almas, e lançando uma coletânea de palestras do Jerônimo Mendonça, que teve uma história maravilhosa aqui em Franca também, com muitas palestras, contando nessa aqui o tema Sede Perfeitos, e outras vezes vai trazer outros temas. Então a gente passa a palavra para o Isaías, com muito carinho e gratidão. Crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, meus irmãos em Cristo. Ele está aqui, Jesus. Maria de Nazaré também. É possível senti-los. A espiritualidade superior, obedecendo ao comando destas duas almas, e em nome de Deus, igualmente aqui se encontram. O livro Viva Mais foi dedicado a alguns dos meus filhos e a Maria de Nazaré. Aquele que tiver o livro à mão poderá constatar isto na dedicatória. E para nossa honra e para nossa bênção, em uma dessas noites passadas, uma sua mensageira apresentou-se em nosso trabalho mediúnico, sem palavras, dizendo que Maria de Nazaré estava ciente da dedicatória. E mesmo ela, nossa mãe, se fez percebida de um certo modo. Por isso, Eduardo foi muito inspirado ao cantar todas as canções e esta também. E eu convido você para juntos voltarmos no tempo. Mais ou menos 2 milênios. Um dia especial. Vamos assistir a uma audiência pública. Uma mulher será submetida a julgamento. A um julgamento arbitrário, portanto injusto. Naquela praça, naquele dia, estavam Jesus, os seus discípulos, e algumas outras pessoas que seriam as testemunhas oculares daquele julgamento público. De repente, uma massa traz uma mulher, provavelmente nua, seminua, cabelos desgrenhados, macerada, marcada, humilhada, envergonhada, lançada à poeira quente, sem a menor comiseração. E aqueles que a trouxeram dirigem-se ao mestre que ali estava e diz: Senhor, esta mulher foi flagrada em adultério. Manda a lei, seja ela morta por apedrejamento. Tu, que dizes? Era uma cilada. Se o mestre dissesse, apedrejem-na, estaria comprometendo de maneira irremediável
a sua mensagem, toda ela lastreada no amor e no perdão. Se o mestre dissesse, relevem, perdoem-na, simplesmente façamos de conta que não aconteceu nada, ele estaria estimulando a omissão, a covardia, a negligência, a indiferença, e estaria comprometendo a ética que ele defendia. O mestre sapiente, lúcido, perspicaz, penetrando o sentido oculto da intenção daqueles acusadores de plantão, diz para aqueles homens: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dizem as narrativas evangélicas que, a começar pelos mais velhos, todos se foram, ficando a mulher, Jesus, os seus discípulos e as testemunhas. E o mestre agora se volta para a mulher e pergunta-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois também eu não te condeno. Vai e de futuro não tornes a pecar. Eu sei que você conhece esta página. Eu sei que ela é comentada à exaustão, não somente nas casas espíritas, mas em todas as igrejas. Mas ocorreu-me a inspiração de trazê-la para nós nessa noite. Qual o nome daquela mulher? Os nomes dos seus acusadores. Não por acaso, a começar pelos mais velhos, todos se foram. E à medida que vou envelhecendo, não sei se você percebeu, mas eu estou um pouco mais velho do que nos anos anteriores. O que me conforta é que você também. Aí ninguém ri da desgraça do outro. Todos se foram, porque os mais velhos, regra geral, têm mais pecados. E todos se foram. Bem, por que aquela mulher adulterou? Por que será que ela agiu daquela maneira? É possível que ela tenha agido por desconhecimento de causa. Talvez fosse mulher estrangeira em Jerusalém, desconhecia a legislação, não sabia que a pena imposta para o adultério era a morte por apedrejamento, e levada pela ignorância, deixou-se então arrastar. É possível. Encontramos nas questões 113, 114 e seguintes do Livro dos Espíritos que Deus nos fez simples e ignorantes. E vamos perceber na questão 621 que a lei divina está escrita na consciência de tal maneira que, se a consciência ainda não estiver desperta, a criatura não tem consciência, num pleonasmo intencional, não tem percepção de que está agindo em desconformidade com aquilo que se espera das criaturas mais desenvolvidas, cultural
e espiritualmente. É possível que aquela mulher conhecesse a legislação e soubesse das consequências da sua atitude inadequada, mas, quem sabe, fosse uma pessoa ainda fraca e teria então se deixado levar pela fraqueza da carne, mas muito mais pelas nossas tendências, pelas nossas inclinações, trazidas de outras etapas reencarnatórias. E vamos estudar a partir da questão 843 e seguintes do Livro dos Espíritos, que tratam do livre-arbítrio, que os acontecimentos transatos de outras encarnações interferem no nosso livre-arbítrio, de tal maneira que não somos assim tão livres para agir ou reagir como supomos. Quantos impulsos compulsivos, quantos instintos asselvajados, quantas tendências infelicitadoras, quantos arrastamentos que muitas vezes, momentaneamente, extrapolam da nossa capacidade de resistência. É possível que aquela mulher tenha agido daquela maneira levada pela obsessão. Não podemos descartar esta possibilidade. É possível que os espíritos, tão infelizes quanto ela, explorando as suas tendências, as suas inclinações, ainda não administradas superiormente, tenham arrastado aquela situação vexatória. E nós vamos estudar em O Livro dos Espíritos, questão 456 e seguintes, especialmente a partir da 459, há uma pergunta de Allan Kardec. Os espíritos respondem que os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que supomos. De tal maneira que a obsessão na Terra é ainda uma epidemia e talvez uma pandemia, porque desconheço alguém, incluindo-me, que vez ou outra, ou sempre, não esteja às voltas com uma influência nefasta de natureza inferior. Quem sabe aquela mulher, obsidiada, ou fascinada, torturada espiritualmente, se tenha deixado levar. Eu não estou. Vamos ficar mais um pouco para ajudar a gente a guardar.